Olá, queridos, que bênção mais uma vez juntos no nosso Tadel Online. Muito bem, o tema da nossa mensagem hoje é saúde espiritual do líder, ou em outras palavras, líder curado. Muito bem, nós precisamos que os nossos líderes estejam curados, livres em Cristo Jesus, para fluir no Espírito Santo, para fluir no ministério, para ajudar outras pessoas, para frutificar com frutos permanentes, né? Assim, nós queremos que nossos líderes não estejam assim, carregando fardo, o peso de situações na vida que até freiam muito, que são como contrapeso na vida da pessoa. Nós queremos ver líderes livres em Cristo Jesus, voando em Cristo Jesus, para fluir no Espírito Santo mesmo e para sentir abençoado, né? Viver essa vida de liberdade que Deus tem para nós, amém? De liberdade no Espírito. E ter também, passar testemunho de cura, testemunho de ser liberto para os seus liderados, né, para os seus discípulos. Isso aqui é muito importante e nós queremos falar sobre isso hoje, visando esse objetivo aí. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 5, parte B, em diante, né? E o versículo 6 diz o seguinte: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Pai, nós oramos ao Senhor, revela essa palavra nos nossos corações, fala conosco, toca agora em nós, no poder de Jesus Cristo Nazareno, no poder do Espírito Santo, no poder da Tua palavra, e ministra profundamente, Pai, e as nossas vidas estão patentes diante do Senhor, toda a nossa vida está diante do Senhor agora, Pai, vem ministrar, traz à tona o que precisa ser revelado, Pai, para que haja cura e haja libertação. Faz isso, Senhor, em favor de cada pessoa que está sendo ministrado por essa palavra. Eu te peço, te oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, nós vemos a Bíblia relatar aqui no livro de Isaías, nesse texto aqui, isso está falando do povo de Israel, e a gente pode trazer para a nossa realidade hoje. A pessoa que está doente espiritualmente, enfermo, com feridas que não foram curadas, feridas abertas, tumor que ainda não foi exprimido, coisas antigas, né, que ainda não foram tratadas, e a pessoa é doente, às vezes é aquela pessoa melindrosa, né? E a gente vê que tem um peso na vida da pessoa, às vezes sabe que a pessoa quer romper, não sei se você se sente assim, quer frutificar, quer romper, mas parece que tem um peso, tem algo que impede, começa uma coisa a não dar certo, e tem coisas que está dando errado, e às vezes a própria pessoa se sente magoada, machucada, às vezes tem assim a ideia, o sentimento de que as pessoas não tratam bem ela, que tratam mal ela na igreja, que não falam com ela, esse tipo de coisa, são sinais da pessoa que é doente espiritualmente, que é enferma, que tem contusões, tem chagas, tem tumor que não foi exprimido, e são feridas, querida. A pessoa que é ferida, ela não tem muita liberdade em Cristo Jesus para fluir, para frutificar. Tem aquele peso, aquele fardo, né? E nós, na verdade, nós não queremos isso. Nós queremos, querido, que nossos líderes estejam curados. Quando nós estamos curados, nós temos liberdade para fluir no Espírito Santo e para fluir no ministério. Essa aqui é a verdade, né? E a cura, querido, se a pessoa se sente assim, nós, quando a gente vem do mundão, que a gente vem para Jesus e aceita Jesus, o Senhor, Ele começa a transformar a nossa vida. Mas existem coisas na nossa vida do passado que precisam ser resolvidas na presença de Deus agora. Quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, Ele veio lá toda atadura, todo atado, todo enrolado, amarrado. Mas Jesus falou para os discípulos, vai lá e desatai-o. Quer dizer, é a igreja que vai agora desamarrar, desatar os nós daquela pessoa que recebe vida nova em Cristo Jesus. É como se ela ressurgiu, ela renasceu para uma vida nova. E a igreja, querido, vai desamarrar os nós do passado, né? Aquilo que estava enrolando, amarrando a vida dela.
E a gente precisa, querido, abrir o coração para ser curado, para ser liberto, livre de todo o peso do pecado que nós trouxemos, né, conosco, que veio do nosso passado. Eu mesmo, querido, no meu passado, tinha coisas muito sérias, muito feias, muito pesadas, que muitas vezes eu falo até nessas palavras, até vergonhoso falar. Mas quando eu vim para Jesus, o Senhor Jesus foi me tratando, me curando, me libertando, curando as feridas, espremendo os tumores, restaurando tudo, né? E o Senhor tratou muito, muito comigo mesmo. Eu creio, eu tenho consciência disso aqui, eu sei disso aqui. Mas eu abri meu coração, eu queria muito isso. Quando eu comecei a entender isso aqui, era tudo que eu mais queria. Ser livre, ser liberto em Cristo Jesus, ser curado, né, de todo o fardo do pecado e de tudo, querido, tudo aquilo que era contrapeso na minha vida, eu realmente queria. Então, a cura, ela vem em primeiro lugar no desejo da pessoa ser curada. Isso, esse desejo, essa vontade grande da pessoa ser curada, ser liberta, viver livre, vai dar coragem para ela, para expor a ferida, para expor a área afetada que precisa de tratamento, precisa de cura. Vai dar coragem para ela expor a ferida e também vai dar graça para ela, querida, abrir o coração para ser tratada, para fazer o tratamento, para poder ser curada. Isso aqui é muito importante, porque o desejo de Deus é nos curar, querido. O plano de Deus é nos curar, nos deixa livre. A pessoa que é curada em Cristo Jesus, ela fica como que flutuando, voando no Espírito livre em Cristo Jesus, para fazer a vontade de Deus e para fluir em Deus, querido. Amém? Para servir a Deus, para frutificar, para fazer a vontade de Deus. É muito bom você estar livre, querido. É muito bom você viver em Cristo Jesus sem peso de consciência, né? Com liberdade, para desfrutar dessa vida plena, vida e vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Eu creio que essa palavra é muito de Deus para você, para o seu coração. Que esses dias eu estava orando, buscando a Deus. Vamos dizer que eu estava com dificuldades, né? Uma palavra, porque nós já pregamos tanto no Tadel sobre tantas coisas, sobre líder de todo jeito, sobre célula. Eu estava querendo uma palavra de Deus e foi o que Deus ministrou no meu coração, foi isso. Por isso eu tenho segurança, eu tenho certeza que essa palavra, né, é uma palavra rima de Deus para você, para a sua vida, líder precioso, em nome de Jesus. Então, os problemas espirituais vêm ou têm sua origem na maldição hereditária. Por que a pessoa está ferida, ela está magoada, machucada, né? E ela, como diz a palavra de Deus aqui, está com tumor, muitas vezes na vida dela que não foi exprimido, não foi tratado. Como é que começa isso? E esses problemas, querido, vêm de origem da maldição hereditária, né? Então, são pecados cometidos no passado, que acarretaram essa consequência da pessoa ficar assim. E quando a pessoa também é instrumentada ou ferida por alguém que ela ama ou amava, ela foi instrumentada no passado por alguém que ela amava, ou alguém que tinha autoridade sobre a vida dela, deixou ela muito, muito ferida, muito magoada. Tem um ditado que diz que as feridas feitas por alguém que a gente ama, parece que dói mais. Então é daí que começa, né? Essa coisa de ter a pessoa doente espiritualmente, carregando aquela doença espiritual na vida dela. Então, maldição hereditária, consequência de pecados cometidos no passado, alguém que foi magoada, que foi ferida, foi instrumentada por outra pessoa que ela amava, que ela confiava, que ela expôs sua vida, está entendendo? Foi uma situação de vergonha, de vexame na frente dos outros, que expuseram ela, que foi muito sério para ela e deixou ela daquela forma, né? Magoada, ferida, maltratada, melindrosa, toda baqueada, não pode falar nada para ela, que ela já acha que está todo mundo contra ela. Isso aqui são sinais de alguém que está com essa situação, com feridas abertas, que precisa de cura, e nós estamos ministrando cura para o líder agora, nesse momento. Primeiro passo é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Esse aqui é o primeiro passo. Ela observa, ela sente na vida dela, sabe que precisa de ajuda, mas ela precisa reconhecer que precisa de ajuda. Porque tem muita gente aí que a gente vê, está lá, a gente sabe que a pessoa está precisando de ajuda, está precisando abrir o coração, né? Está precisando ser ministrado, mas ela diz, isso não tem nada a ver, ela fica escapulindo, se esquivando, né? E aí, enquanto ela está agindo assim,
ela não tem como ela ser curada. Em primeiro lugar, precisa reconhecer que precisa de ajuda. Uma hora que ela reconhece, é tipo assim, caiu a ficha, ela cai em si, né? E ela se convence que realmente ela precisa de ajuda. Aí ela se dispõe para buscar ajuda, ela se dispõe para abrir o coração, para receber ajuda e receber direção. Sabe que esse momento, querido, é aquele momento em que a pessoa não aguenta mais, essa situação já tem magoado tanto ela, tem ferido tanto ela, é porque a ferida dói. E às vezes a pessoa, quando está com uma ferida, alguém que chega, parece coisa arrumada, parece de propósito, mas não é. Só toca naquela ferida. Você nunca teve uma unha arrancada, um negócio roxo e tal, chega alguém perto e já parece que vai logo lá. A gente já fica. Então é assim. E alguém que chega já vai na ferida, que magoa, machuca, ela acha que é com ela, fica carregando aquele peso, né? É como estar um contrapeso na vida dela, como se umas correntes com uma bola pesada de ferro, e ela não consegue andar rápido, não consegue decolar, tem que carregar esse peso na vida dela, é como um fardo que ela carrega. E querido, os filhos de Deus, principalmente aqueles que Deus quer usar como líderes no reino de Deus, precisam ser livres disso, precisam ser curados. E o primeiro passo é isso, é reconhecer que precisa de ajuda, né? É abrir o coração e se dispor para buscar ajuda, querido. E se dispor a se abrir para ser ministrado, amém? Olha só, é quando a ficha cai, né? É quando a ficha cai, quando a pessoa cai em si, reconhece isso. Aqui é muito importante, isso tem que acontecer, amém? Porque para a pessoa ser curada, ela precisa se expor, precisa abrir o coração, precisa expor a ferida. Quando alguém tem uma ferida no corpo físico, que ela vai no médico, vai no pronto-socorro para fazer um curativo e tal, eles vão fazer o curativo na ferida, não é em outro lugar do corpo, é exatamente na ferida que vão abrir, limpar, colocar lá o remedinho, entende? Então precisa expor a ferida, amém? Então a cura, ela vem através da confissão. E é no momento em que nós recebemos a graça de Deus para abrir o coração e falar o que está sentindo. Isso é uma graça de Deus, eu creio, porque tem muita gente que está ferida, doente por aí, porque tem vergonha, porque não tem coragem, é outra coisa, né? Não fica, tipo, se acovardando diante da situação. Entende, querido? E foge, escapole. Né? É bom quando a gente tem a graça de Deus para abrir o coração e falar o que está sentindo, né? Aquilo que está lhe ferindo, que está lhe magoando, amém? E com a ajuda do Espírito Santo, confessar, né? Se for algum pecado cometido, confessar as decisões erradas que foram tomadas, que acarretaram consequências sérias, consequências graves, consequências danosas, que trouxeram prejuízo na vida da pessoa. Precisa abrir o coração, precisa expor, querido. Nós realmente precisamos disso aqui, amém? Eu estou falando isso aqui, mas já fiz muito isso aqui. Já fiz muito com vontade de ser curado, já para vários discipuladores diferentes. Já expus minha vida, pedindo oração, confessando para ser curado, para ser transformado por Deus, né? O desejo de andar livre em Cristo Jesus. Isso aqui, querido, é muito, muito importante, amém? Então, em Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então, querido, o remédio de Deus é a confissão. O que Deus estabeleceu, né? O que Deus instituiu como remédio para a cura nossa, como cristãos, é a confissão, é nós abrimos o nosso coração. Você sabe que um dia eu me peguei meditando sobre isso, tipo assim, por que Deus colocou desse jeito, da gente ter que confessar, ter que abrir, e tal, e tal, e tal, porque, irmão, é muito vergonhoso, sabe, é vergonhoso a pessoa expor sua vida no erro que ela cometeu. Às vezes precisa ter coragem, né? Para cometer o pecado, não, ela está toda motivada, animada e tal, mas quando é para consertar, para confessar, meu Deus, pensa numa vergonha, numa dificuldade, sabe, uma dificuldade mesmo, entendeu, querido? Mas olha, eu já fiz muito isso aqui, já fiz muito mesmo. E eu como eu estava falando, né, um dia eu me peguei pensando, por que Deus colocou dessa forma? Sabe que eu cheguei à conclusão?
Eu cheguei à conclusão, querida, que Deus com isso está nos ajudando, porque uma vez que a pessoa sabe disso, que ela peca, ela precisa confessar, aí quando ela foi confessar os erros que ela já cometeu, ela viu esse trabalho, nessa vergonha, essa luta contra ela mesma e tal, para criar coragem, para se expor, muito vergonhoso. Mas ela tem que fazer. Agora ela vai pensar 2 vezes antes de pecar de novo, porque ela sabe que se ela pecar de novo, ela vai ter que passar por esse mesmo processo, que ela já tem experiência de abrir o coração, expor sua vida, confessar e ter coragem para isso. Então, isso ajuda a pessoa a andar em vitória contra o pecado, andar em vitória sobre a tentação. Isso aqui é uma forma de Deus nos ajudar. Em nome de Jesus, eu creio nisso aqui, querido, eu creio. Eu creio muito, e quando a gente confessa e recebe aquela oração, nós somos curados, porque a Bíblia diz que essa oração, ela é muito poderosa, muito pode por sua eficácia, a súplica de um justo, né? Em favor daquele que está obedecendo a palavra, expondo a sua vida, expondo a ferida para ser curado. Essa oração por cura, nesse caso, ela é muito, muito poderosa. E a confissão, ela deve ser feita para alguém que tem liderança ou autoridade sobre a vida da pessoa que vai confessar, né? Porque a Bíblia fala nesse texto de Tiago, capítulo 5, está falando dos presbíteros da igreja. Então, confessai vossos pecados, os presbíteros, aqueles que presidem a alma, né? No caso, que lideram aquelas pessoas. Então, eles têm que ir com os líderes, né? Não é para confessar para outra pessoa, para alguém que está em outra cidade, não, querido. É para ir com os líderes e abrir o coração e confessar, para receber cura. É o desejo de ser curado, é a vontade de ser curado. É quando caiu a ficha, que a pessoa entendeu que ela caiu em si e reconheceu que precisa de ajuda. E ela vai, isso deu coragem para ela se dispor, para buscar a cura e para expor a ferida, né? Isso aqui é muito, muito importante. Então, e essa confissão, ela deve ser feita, né, para alguém que está investido de autoridade sobre aquele que precisa de confessar, tá bom? Porque o líder tem autoridade sobre a vida dela, para ajudar, para curar, para tratar, dar uma palavra para ela, né, de uma autoridade espiritual, onde ela vai receber aquela palavra carregada de poder, de autoridade, aquilo ali vai trazer cura para a vida dela também, amém? Então, através da confissão, querido, vem o perdão e vem a cura. Quando somos perdoados e curados, nós somos livres de todo o peso e dos problemas espirituais, amém? Então, quando nós somos perdoados e curados, somos livres de todo o peso, de todo o fardo pesado e de todo o problema espiritual, e ficamos livres em Deus para fluir no Espírito Santo e para frutificar no ministério em nome de Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós obedecemos, abrimos nosso coração, confessamos nossos pecados, com temor de Deus, com santa reverência, com sinceridade, falando a verdade, o Senhor é fiel para cumprir a sua parte na promessa da palavra, para nos purificar, nos livrar, nos limpar mesmo de toda maldição de pecado, de todo peso de pecado, curar nossas feridas, né? Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, querido. Amém? Perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Agora, a confissão do pecado, ela tem que ser completa. Ela não pode ser pela metade, né? Você já viu aquela história? Essa é uma história muito conhecida, talvez você já ouviu, eu creio que não importa ouvir de novo, né? Da pessoa que morava no interior e que ela foi ministrada e sentiu muito desejo de confessar um pecado. Pecado de roubo que ele tinha cometido, e ele foi com seu líder e confessou, e queria confessar e tal, naquele clima e tudo, muita vergonha, e falou para o seu líder que tinha roubado uma corda. E aí o seu líder, tudo bem, roubou uma corda, ficou naquilo ali, orou por ele e tal, mas ele não falou que na ponta da corda tinha um boi amarrado. Meu Deus. Na verdade, ele tinha roubado um boi que tinha uma corda amarrada, ele não falou toda a história, não falou a verdade. Então, se você confessar o pecado, querido, fale tudo, seja transparente, conte toda a história. Não vá ficar com coisa oculta, incubada, enrustida aí, causando problema ainda, né? Se você for se dispor para confessar, abra todo o seu coração, fale toda a verdade. Peça ajuda do Espírito Santo, que Ele vai lhe ajudar, em nome de Jesus, amém? Porque Deus é fiel para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, a melhor e mais adequada ferramenta que nós temos para trabalhar de maneira eficaz com esse assunto de confissão é o discipulado.
E na verdade, toda essa história que eu estou cantando aqui, falando sobre cura, sobre libertação, sobre cura interior, cura das feridas espirituais, feridas da alma, é para falar sobre o discipulado, querido. Porque o discipulado é a ferramenta de Deus para que nós possamos ser curados, ser livres, ser libertos em Cristo Jesus. Porque só a confissão, ela traz libertação, ela não traz só cura, ela traz libertação. Amém? Porque onde tem pecado não confessado na vida da pessoa, é como se tivesse uma argola lá que o inimigo está agarrado e seguro naquilo ali. Tem algo na vida da pessoa que é algo que o inimigo pode segurar e ficar agarrado naquilo ali. Quando ela confessa os pecados ocultos e aquilo ali é retirado, ele não tem como mais ficar agarrado em nada na vida da pessoa. Então os demônios saem, tem que sair, não tem como mais ficar em alguém que está com a sua vida na luz, né? Livre em Cristo Jesus, por ter confessado seus pecados e recebido a cura, a libertação. Então essa confissão, querida, ela traz cura, não traz só cura, traz libertação também. Traz libertação, traz libertação. Tá bom? Então nós confessamos nossos pecados a Deus. Isso é uma coisa, para nós recebermos perdão. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, quer dizer, aqueles que são investidos de autoridade espiritual sobre nós, pessoas, para que nós possamos ser curados, ser libertos. Você não já viu o caso de alguém que veio para Deus, sinceramente confessou sua vida para Deus e tudo, estava uma bênção na igreja, depois de um certo tempo, 2, 3 meses, cai de novo? Por que ela caiu de novo se ela tinha sinceramente aberto seu coração com Deus e confessado sua vida para Deus? É porque ela confessou para Deus, foi perdoada, mas não foi curada, né? Ou a ferida estava lá, porque ela não confessou para outra pessoa que era investir de autoridade sobre a vida dela. E aí, como a ferida estava lá, ela caiu de novo, né? Então nós precisamos confessar para Deus, para receber perdão, e nós confessamos, né, para aqueles que estão investidos de autoridade sobre nós, no nosso caso, o discipulador, se você é uma irmã preciosa, sua discipuladora, para que possamos receber cura, né? Cura e ser livre, nunca mais precisar cair de novo, ser enganado de novo, no mesmo erro, no mesmo engano, no mesmo pecado. Então é o discipulado, querido, é alguém que Deus coloca sobre a nossa vida para cuidar de nós, para orar por nós, para ministrar na nossa vida, para nos ouvir, para que possamos ser curados, né? Alguém que vai entender a nossa situação, vai nos compreender, não vai nos julgar, nem condenar, nem criticar, mas vai ouvir, vai ministrar, vai orar por você para trazer cura. Isso aqui que é o discipulado, amém? Isso aqui que é a ferramenta de Deus. Foi Jesus que instituiu e estabeleceu o discipulado. Foi Ele que veio e começou a chamar os seus discípulos para perto de si e fazer discipulado. Isso aqui é muito de Deus, querido. O Senhor Jesus tem compromisso com o discipulado, amém? O discipulado é muito de Deus, é muito de Deus. E o discipulado ele vem para contemplar a nós, para nos abençoar, né? Para nos abençoar. E é uma ferramenta tão maravilhosa, tão preciosa de Deus, essa ferramenta do discipulado. Amém? Foi o próprio Senhor Jesus que nos mandou ir de fazer discípulo. Olha aqui em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. E o Senhor Jesus conclui dessa forma: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando o Senhor Jesus disse que toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, que o Senhor Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem como resolver, está tudo na mão dele, ele tem como mobilizar os céus e a terra, mexer com circunstâncias, com o coração de pessoas, para abençoar. Deus tem compromisso com o discipulado, querido. Não tenha medo de expor sua vida, não tenha medo, porque isso aqui é mais entre você e Jesus, entre nós e Jesus, do que entre nós e aquela pessoa que está sobre nós, como nosso discipulador. Outra coisa, discipulado, não é a gente que escolhe quem arruma discipulado. Eu sempre aprendi isso, né? Na igreja, com os meus líderes, participando do Tadel na Visão. O discipulado não é a pessoa que escolhe, isso está no material, no apostilado da visão. Na verdade, o discipulado é o Senhor que escolhe para nós, o nosso discipulador. Outra coisa, Deus não vai nos dar aquele discipulador que a gente quer,
não é bonzinho de passar a mão na cabeça, não. O Senhor vai nos dar aquele que a gente precisa, aquele que Ele quer usar sobre nós, para nos ajudar, e até o Senhor possa tratar na nossa vida. Quando eu falo tratamento, querido, você sabe que o tratamento, ele vem para a cura, né? Para que nós possamos ser curados. E esse aqui é o entendimento que a gente tem, então nós devemos ter liberdade. E essa fé, porque o Senhor Jesus tem compromisso com o discipulado, de nós abrirmos nosso coração, mergulhar de cabeça, para poder sermos ministrados, e nós recebermos, querido, toda a proteção. O discipulado é como um guarda-chuva espiritual, recebemos toda a proteção espiritual, todo o cuidado, e temos essa ferramenta preciosa para a gente poder abrir o coração, confessar algo, porque a gente confessa aquilo que aconteceu no passado e aquilo que pode acontecer, né? Que a gente precisa ter alguém para ir abrindo o coração e poder ser ajudado. Essa ferramenta de Deus é o discipulado, amém? Toda autoridade foi dada no céu e na terra em Cristo Jesus. Aí ele diz, portanto, ide. Então ele remete a isso que ele falou antes, toda autoridade me foi dada. Então, olha, Jesus fala, olha, logo, se eu tenho toda autoridade, posso fazer tudo, então vocês vão, né, confiem em mim. E Ele vai fazer, amém? E o Senhor Jesus ainda diz, vou estar com vocês todo santo dia, todos os dias, até a consumação do século. Querido, bênção, bênção. O discipulado contempla aquele que está sendo ajudado através do discipulado, amém? Glória a Deus. Então, querido, nós queremos ver você curado, queremos ver você liberto, transformado, livre em Cristo Jesus, leve, livre de todo peso, sabe? Líderes curados são líderes fortes, sem mágoa, sem estar magoado, sem estar ferido, tu está entendendo? Líderes fortes para fluir em Cristo Jesus, para fazer a diferença, para fluir no Espírito, para voar no Espírito, para frutificar com frutos permanentes, para viver a vida plena, a vida em abundância que Deus tem para cada um de nós, amém? Deus te usar poderosamente como líder de sucesso, que eu creio que Ele quer usar você, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, amém? Você ser usado poderosamente por Deus, liderar muitas pessoas, gerar líderes bons, amém, querido? Amém? E ser muito abençoado no seu ministério. Então, e também para que nós possamos ver nossos líderes fluindo nas células, frutificando nas células, investindo nas células, multiplicando células, gerando líderes, fazendo discípulos bons. Nós contamos com você para isso, em nome de Jesus. Então a mensagem foi entregue, o recado foi dado. Agora, querido, exponha a sua vida diante de Deus, agora entre você e Deus, quer dizer, conte conosco, tá bom? Nós estamos aqui também para ajudar, apoiar você, se você precisar. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Ore comigo, abra seu coração. Se você foi ministrado, se essa palavra é rema para você, para a sua vida, exponha a sua vida agora diante de Deus, que eu vou orar e interceder por você. Pai, eu coloco cada pessoa que está aqui orando e colocando a sua vida diante do Senhor, Pai, e que foi ministrado por essa palavra, entendeu a mensagem. Ó Senhor, dá força para meu irmão, minha irmã, abrir o coração, buscar cura espiritual, buscar essa liberdade em Cristo Jesus, Pai, para te servir de maneira livre, Senhor. Em nome de Cristo Jesus eu te peço, Senhor, ajuda, Pai, providencia pessoas chaves sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Oh meu Deus, eu oro que haja cura no teu servo, na tua serva, haja libertação e haja vitória, Senhor. Nós queremos líderes libertos, curados. No nome de Jesus nós te pedimos isso, entregamos isso nas tuas mãos. Age agora, Senhor, no teu nome santo, em nosso favor, na vida de cada um de nós, cada pessoa que está sendo ministrada, para trazer cura, libertação, para trazer liberdade em Cristo Jesus, para ser usado pelo Senhor de uma maneira poderosa. Eu te oro, te peço, em nome de Jesus Cristo te agradeço.